A CPI da pandemia continua em Brasília. É interessante refletir sobre aspectos discutidos. Por exemplo, a ideia de que o isolamento social não produz efeito. Agora, a China fez lockdown rigoroso em Wuhan, onde tudo começou, e o número de mortos da China é um dos menores do mundo. E em Wuhan, o vírus foi parado com o lockdown. Esse é um ponto a pensar. A Suécia, que é um exemplo de comportamento diferente em relação ao combate à pandemia, tem números em relação aos seus vizinhos piores. Pode ter números melhores em relação a outros países, mas tem números piores em relação aos seus vizinhos que adotaram restrições. É um outro dado. Quanto tempo leva uma pandemia para acabar? A gripe espanhola, que matou, em princípio, 50 milhões de pessoas, ela não acabou em 14 semanas. Teve 3 ondas e há especialistas que consideram a existência de mutações do vírus. A imunidade de rebanho não foi alcançada em 14 semanas. E o estrago na população mundial foi gigantesco. Nos Estados Unidos, cidades adotaram o isolamento social e tiveram bons resultados. Algumas, comparadas com as que não adotaram, tiveram resultados melhores. Especialistas listam pelo menos 43 cidades que praticaram o isolamento social. Então, com o que comparamos? Com que dados históricos? Todas as pandemias anteriores acabaram em 14 semanas? Não. Historicamente, não é verdade. Não foi assim. Imunidade de rebanho existiu e foi assim que pandemias acabaram, mas depois, no caso de uma gripe como a espanhola, de um estrago imenso e de um tempo muito maior do que esse aí de 12, 14 semanas. Tudo isso não pode ser ignorado como dado concreto para a discussão, como elemento histórico para a reflexão, enquanto as medidas mais eficazes não podiam ser adotadas. A medida mais eficaz é essa que a ciência de hoje consegue, uma vacina em tempo recorde. E aí, tendo essa possibilidade de ter a vacina em tempo recorde, restam as questões de logística, de administração, políticas. Obter e distribuir a vacina no tempo mais rápido possível. Todo o restante se torna menor. Então, há muito o que pensar sobre estratégias. A primeira é, quando se falar em isolamento social e sua eficácia, precisa pensar no caso da China. A China não parou todo o país, mas onde houve foco de contaminação, a China parou. É o caso de Wuhan. Fechou completamente Wuhan, bloqueou, blindou Wuhan e o vírus parou. Então, em Wuhan, o isolamento social, a conclusão que se pode tirar é, em Wuhan, funcionou. Funcionou muito. Quando compara a Suécia com seus vizinhos escandinavos, também funcionou. Mas funcionou melhor onde teve mais restrições, porque o número de mortes foi menor. Os dados estão aí, não é questão de especulação. E os exemplos do passado nos indicam que nem toda pandemia acabou em 14 semanas. Estou repetindo. É porque isso está nos livros de história. Claro, os epidemiologistas têm condições de fazer análises mais acuradas sobre esses dados e fatos históricos. Mas qualquer um pode ter acesso a eles e, com sua inteligência, fazer considerações, tirar conclusões. O que aparece à primeira vista é que não havia condição de prever com segurança o tamanho da pandemia do coronavírus e muito menos fazer previsões otimistas com base num passado que seria de uma regularidade acachapante. Não foi assim nas grandes pandemias do passado.